Se você ainda tem criado conteúdo sem seguir alguma dessas tendências do que eu vou mostrar aqui, você precisa tomar muito cuidado porque você tem grande chance de estar ficando para trás. Essas tendências têm ditado grande parte da criação de conteúdo de pessoas, marcas e negócios locais. Eu quero te mostrar aqui quais são elas e como você pode aplicar para o seu negócio ou para os seus clientes. E a primeira coisa são as ferramentas de automação e inteligência artificial. Essas ferramentas, elas aceleram o seu processo, aceleram sua criação e sua análise, mas elas não podem ser 100% da etapa ou do processo ou até mesmo do resultado. Você precisa tomar muito cuidado para não querer sair de cena simplesmente porque você está trazendo inteligência artificial para o seu processo. É extremamente necessário que sempre exista aquele toque final, aquela análise do resultado que a própria IA está te entregando, porque é claro, tem cheiro de conteúdo robotizado quando a pessoa ela entrega algo que foi feito do começo ao fim por IA. Então você precisa incluir isso. E como que você pode aplicar isso dentro do seu negócio? Você pode otimizar alguns processos, você pode melhorar alguns resultados, algumas análises, você consegue manter uns padrões de qualidade usando a inteligência artificial, além de você conseguir aumentar a sua escalabilidade por velocidade de produção, velocidade de entrega, enfim, inclua a inteligência artificial e a automação nos seus processos, mas não perca aquele feeling que só a gente tem. O outro ponto é o foco na atenção e não no formato. As plataformas elas têm priorizado o tempo de permanência no conteúdo e não o formato que você está usando. Pouco importa se isso é um Reels, se isso é um carrossel. Então, se você posta aqueles Reels curtos, que dura 5 segundos, fica num loop infinito, você vai ter 10 mil visualizações, mas isso não adianta nada, porque as pessoas permanecem 5 segundos no seu vídeo, isso é pouco. Agora, se você estiver competindo com um carrossel que tem várias lâminas com arrasta para o lado para ver dicas, histórias, enfim, o Reels vai perder para esse carrossel, porque o tempo de permanência no carrossel ele interfere mais. Então, nos seus conteúdos, não adianta mais você focar em coisas que vão ser virais, que vão dar muitos views. Então, você também precisa se preocupar com o tempo de permanência nos seus conteúdos, não só com os formatos ou com os números de visualizações. Muitas vezes, isso é muito mais uma métrica de ego do que propriamente de resultado. O terceiro ponto são os conteúdos num tom de conversa, com um tom menos formal. Então, se você parar para olhar desde o ano passado, isso já tem acontecido de uma forma maior, principalmente com marcas. Então, não é de hoje que marcas entram em trends, mas isso era restrito a algumas marcas bem específicas, como até o mesmo o Burger King, que tem muito essa estratégia do marketing de guerrilha e tudo mais. Mas, nesses últimos meses, do ano passado para cá, começou um movimento muito grande das marcas participarem, de marcas em geral, de todos os tipos de nicho que você imagina, começar a participar de trends, responderem comentários. Então, até o próprio Duolingo, eles começaram a se fazer parte de trends, conteúdos que estavam viralizando, respondiam comentários, faziam piadas. Claro que sempre dentro da linguagem e da proposta da marca, mas eles cresceram e tiveram uma visibilidade absurda com esse formato mais pessoal, mais amigo. E isso acontece porque a conexão ela funciona muito melhor do que a formalidade. Então você precisa adaptar os seus conteúdos para não ser aqueles conteúdos longos, sabe? Que parecem mais propaganda do que propriamente esses conteúdos que geram essa proximidade. A outra tendência é o reaproveitamento de conteúdo. Você já parou para se perguntar como que alguns criadores de conteúdo, algumas marcas conseguem estar em várias plataformas, em várias redes sociais com muito conteúdo denso? Isso acontece por conta do reaproveitamento de conteúdo. E ele pode acontecer de duas formas. De um conteúdo longo, sendo segmentado para conteúdos menores, ou você partir de uma big idea e construindo conteúdos maiores a partir disso. Na prática, funciona assim. Esse vídeo no YouTube, ele é considerado um vídeo longo, então desse vídeo eu consigo tirar alguns cortes que eu mando para o TikTok e mando para o Reels. A partir disso, desse vídeo, eu ainda consigo tirar um carrossel que eu consigo mandar para o LinkedIn e para o próprio Instagram. Desse vídeo eu também consigo tirar alguns bullet points de aprendizados e aí eu consigo levar isso para o Threads. Eu consigo tirar também algumas frases um pouco mais polêmicas talvez, algumas coisas que são relacionadas à opinião e levar para o próprio X. Então, de um conteúdo longo, a gente está falando que eu fui para o X, para o Threads, para o TikTok, para o LinkedIn e para o Instagram 2 vezes e para o YouTube. Então, um conteúdo longo gera essa diversidade de conteúdo, mas é importante que o conteúdo ele seja adaptado para a plataforma. Então, não adianta eu pegar um vídeo desse e jogar lá dentro do Instagram, ele vai entrar como vídeo, vai um post para o feed, mas ele não vai performar bem.
Agora, o outro formato é você pegando uma big idea e criando conteúdos maiores a partir disso. Então, por exemplo, existe uma big idea que tem crescido hoje no mercado digital, que é a ideia do você é o seu nicho. Então, eu pego essa big idea, você é seu nicho. Eu tiro alguns bullet points disso. Você pode falar sobre o que você quiser, você precisa ser quem você é, só você vende da forma que você vende, só você resolve da forma que você resolve. Isso já são opiniões que eu posso mandar para o X. Dessas opiniões, eu consigo elaborar um pouco mais e construir um carrossel. E assim por diante, até você chegar no maior formato. Então, essa estratégia de reaproveitamento de conteúdo é o que permite as pessoas elas estarem de uma forma geral nas plataformas. Então, você pode aplicar isso tanto para os seus clientes, levando eles para mais de uma plataforma, sem necessariamente aumentar tanto assim o seu fluxo e volume de trabalho, tanto quanto você pode fazer isso para você e simplesmente pegar os conteúdos que talvez você até já produziu e colocar eles num outro formato que você consiga levar para plataformas que você talvez nem esteja lá ainda. A outra tendência são os conteúdos UGC, são os conteúdos criados pelos próprios clientes. E esse formato de conteúdo ele é um conteúdo excelente para a criação de comunidade e para venda, porque uma propaganda que um cliente seu faz, um conhecido faz, é muito melhor do que um bom criativo que você mesmo faz ou um bom marketing que você mesmo faz. E nós temos aqui no Brasil o exemplo da marca Salve, uma marca de cosmético, que ela teve grande parte do seu crescimento por conta de conteúdos nesse formato, os clientes usando os produtos, os clientes comentando sobre isso. E além de gerar uma credibilidade maior, porque são opiniões de terceiro que não recebem para falar bem de você, então você gera uma confiança quando outras pessoas falam bem sobre a sua marca, o seu produto ou o que você resolve. Isso também faz com que você aumente o seu LTV ao longo prazo, porque você começa a gerar pessoas que dão credibilidade e realmente confiam naquilo que você faz. E já puxando o gancho para essa ideia do LTV, nós temos a outra grande tendência que as pessoas e marcas têm feito para esse ano, que é a criação de comunidade. Os mentores, marcas têm pensado estratégias para trazerem essa construção de comunidade para dentro dos seus produtos. Então, em vez de você só ter acesso a um curso, agora você tem acesso a um curso e uma comunidade. Essa comunidade vai ser feita com acessos via Zoom, talvez um próprio grupo no WhatsApp para você conversar com outras pessoas que estão no mesmo processo que o seu. E o porquê que isso é necessário? As pessoas elas precisam pertencer a algo, elas precisam de pessoas semelhantes. Então, seja no processo que ela está vivendo, criando conteúdo, construindo o seu negócio, você quer pessoas que estão ali com você para poder partilhar dos desafios e tudo mais. Então, a construção de comunidade, ela também tem um grande poder nessa criação de pessoas fiéis à sua marca, a quem você é, o que você faz e também com essa construção de LTV ao longo prazo. Uma outra tendência que as plataformas elas têm feito ajustes para isso são as tendências de pesquisas por voz. Antigamente, quando você ia pesquisar alguma receita, alguma coisa assim, você colocava lá no Google receita e o prato que você queria. Isso tem mudado. As pessoas agora elas têm escrito como elas falam. Então, você não precisa mais receita de bolo de cenoura. Você pesquisa como fazer um bolo de cenoura. E o que isso interfere para você no seu negócio? Isso precisa existir um ajuste nas suas headlines, nas descrições, nos próprios conteúdos que você fala, nos títulos que você escreve nas suas capas, porque as plataformas elas têm ajustado seus algoritmos, elas têm trazido inteligência artificial para conseguir gerar esses resultados mais assertivos. Então, por exemplo, se hoje você abrir a barra de pesquisar lá do Instagram e pesquisar bolo de cenoura, como fazer bolo de cenoura, você vai achar isso dentro do Instagram. No TikTok também. O TikTok tem se tornado um grande mecanismo de busca para negócios locais. Então, essa geração mais nova, ela tem buscado negócios, opiniões sobre restaurantes dentro do TikTok. Isso é praticamente uma versão nova do próprio Google Maps, quando você entra lá e tem os locais e aí você vê as avaliações. Então, você precisa estar atento a isso, porque isso interfere na forma de você escrever suas descrições, headlines, o roteiro do seu vídeo. Você precisa começar a fazer as coisas nesse formato, considerando esse modelo de pesquisa como é falado e não como nós escrevíamos antes. Um outro ponto que tem sido muito forte, principalmente para marcas e perfis maiores, são os conteúdos de bastidores.
As pessoas elas gostam de ver o que acontece por trás do resultado, elas gostam de ver o que acontece por trás das câmeras. Nós temos um exemplo muito bom aqui, que é a Cazé TV. Eles cresceram muito das Olimpíadas para cá e eles têm alguns vídeos que eles mostram por dentro da estrutura do prédio deles. Eles mostram como que eles montam algumas coisas, como que eles pensaram nos processos. E isso é animal, você tá vendo esse vídeo e você sabe o que está acontecendo por trás, quantas pessoas tem. Isso faz com que você do outro lado se sinta parte do que está acontecendo quando você vê o resultado final. Então é importante que você também invista nesse formato para as pessoas verem você como alguém real. A documentação de jornada, de bastidor, tem sido algo que está vindo bem forte esse ano. Mas um ponto importantíssimo, você precisa tomar cuidado para quando você for mostrar esses bastidores, não trazer coisas que vão prejudicar a sua imagem. Por exemplo, você tem um restaurante, você tem algo relacionado à saúde, e aí nesse processo de mostrar os bastidores, você mostra alguma coisa que está mal higienizado, que não está organizado, está sujo. Isso vai mais te prejudicar, vai atrapalhar a sua imagem, as suas vendas, e não vai trazer essa conexão que você espera. Foca nos processos em que você está preparando algo para receber o seu cliente, talvez um presente que você está mandando para o seu cliente, talvez mostrando como funciona a sua parte criativa, como que você desenvolve o que você resolve, os seus serviços, os seus produtos. Pensa algo nesse sentido, para você não cair nessa de acabar se atrapalhando mais do que se ajudando. E a real é que 2025 tem sido um ano que tem exigido muita adaptabilidade. A inteligência artificial não veio só mais com o ChatGPT, agora já cria vídeo completo, já faz retrato como se fosse você. Então, precisamos estar muito ligados a essas tendências para a gente não ficar para trás e estar usando estratégias que, enfim, funcionavam há 2, 3 anos atrás e não estar entendendo o que o mercado está se movimentando. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te deu algum insight, clareou alguma ideia para você, deixa o like aqui e aproveita e comenta. Algumas dessas tendências ou dessas estratégias você já aplica no seu negócio ou pretende começar a aplicar? E também não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Tamo junto e até logo!